Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Chopp Gelado. E antes da gente começar aqui, eu quero apresentar para vocês nosso patrocinador aqui, o patrocinador do nosso podcast, a Kenlo, a empresa líder em soluções e tecnologias para o mercado imobiliário. Para todos os corretores e imobiliários que estão acompanhando a gente, a Kenlo oferece soluções incríveis para a rotina imobiliária, desde assistente imobiliária desenvolvida com inteligência artificial até sistema de gestão, aquele famoso CRM. A Kenlo também tem soluções de sistema de gestão de contratos de locação, ou seja, se você quer simplificar e aprimorar os seus processos, a Kenlo tem todas as ferramentas para te ajudar. E eu falo isso com toda a propriedade, porque a gente usa a Kenlo aqui no nosso dia a dia, aqui na nossa imobiliária, na DF Casa Imóveis. Se você se interessou, vai ter um link ou um QR Code aqui para você saber mais e ter aí um atendimento personalizado com o pessoal da Kenlo. É isso aí. A Kenlo é a maior plataforma imobiliária da América Latina e está presente em mais de 800 cidades. E seguindo aqui com o nosso podcast Água, Café ou Chopp Gelado, já tem bastante coisa. Mais de 80 episódios, Anderson? 80 episódios, isso daí. Hoje eu estou recebendo aqui em dose dupla 2 amigos que o mercado imobiliário me trouxe. Uma galera que a gente tem conversado muito, compartilhado as informações, até brincamos aqui que o mercado ele é bem dinâmico e tem coisas que funcionam muito em um lugar, não funcionam em outro. É uma loucura, não existe fórmulas mágicas, né? Com vocês aqui no nosso bate-papo, vou receber aqui meu amigo Leandro, meu amigo Diogo. Leandrão, primeiro com você, queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Legal. Primeiramente, muito obrigado. E depois, se você se apresentar, eu queria que você passasse a bola aí para o Diogo. Não, deixa comigo. Legal. Eu sou o Leandro Cuba, sou diretor de vendas hoje da Guaíra Imóveis, na ABC em São Paulo, agência nova. E mercado imobiliário, né? Bem diversificado, não tem certo, não tem errado, mas eu acredito que quase que unânime é a história de como entrar no mercado imobiliário. Sim, entra por verdade. um acaso, entra por um convite. Acho que não tem aquela formação, aquele sonho de criança de ser corretor, né? Alguns casos a gente já está tendo. Diogo, né? A não ser o Diogo, que é a história. E alguns corretores são tão apaixonados que a gente já tem história dentro da imobiliária que os filhos estão falando que vão ser corretores, né? Quero vender casa, quero construir casa, quero ser igual ao meu pai, né? Então, você está fazendo escola. E eu entrei também por um acaso, por uma necessidade, jovem, né? Eu tenho uma filha já de 26 anos. Apesar de ser jovem também, né, Diogo? Não vai contrariar. Controvérsias. 43 anos, tive uma filha com 16 anos e fui trabalhar. E por necessidade, a minha tia tinha uma administradora de condomínio que precisava implantar o departamento de vendas e locações. Até nosso papo inicial foi a administração de condomínio traz negócios imobiliários. E me convidou ou me forçou a ir trabalhar, na época fazendo faculdade, e entrei. Entrei para trabalhar na administradora, depois se criou o departamento de vendas e eu migrei. Tirei meu Cresce com 18 para 19 anos. Caramba! Meu Cresce que loucura, 55 né? mil, que loucura, 55 mil. E de lá para cá, segui quase que de forma direta e tive um período aí pequeno de 2 anos que me aventurei no Japão e na Guaíra já desde 2001. Fazem 22 anos agora que o Nilson me aguenta lá na Guaíra, né? Nilson, então, um grande abraço. Como corretor, sempre vendas, sempre terceiros. A gente bateu até um papo de lançamento, sempre fiz terceiro. E aí fui escalando corretor, gestor de equipe e hoje estou há 4 anos aí como diretor de vendas lá na empresa. Isso aí. E aí em parceria com o meu amigão aqui, o Diogo. Quem que é o Diogo? Da parte de locação. O meu é vendas, locação. Eu sempre puxo a sardinha, vendas é sempre melhor. Eu falo para ele treinar a galera de locação, que depois eu vou lá e chupo para venda. Traz para assim vendas. Né? Aí a gente vai indo. Então, eu fui um pouco diferente, né? Um ponto um pouco fora da curva. Meu pai é corretor. Meu pai já trabalha desde quando eu tinha 3 anos. Vou fazer 40. Então, apesar de parecer bem menos, né? Ao contrário do Leandro. Eu, desde os 3 anos de idade, eu vou para a imobiliária. Então, é um ambiente que eu aprendi a gostar, eu aprendi a me ambientar. Imagina uma criança com 3, 4 anos, estando dentro de uma imobiliária, tendo que ficar quieto, vendo seu pai atender os clientes. Então, comecei desde pequeno e com 15 anos, mais ou menos, falei, pô, já que eu tô vindo para a imobiliária sempre, por que não começar a trabalhar? E aí, meu pai não queria, inicialmente. Falou, não, vai trabalhar em outra coisa, vai procurar outra coisa. Eu falei, não, quero trabalhar em imobiliária. E comecei com 15 anos. Trabalhei 11 para 12 anos com ele. E já tô na Guaíra, vai fazer 14 anos agora em janeiro.
Caramba, Vai fazer 14 anos. Entrei também como corretor de locação, depois fui ser gestor e hoje eu tô como diretor de locação. Legal. Então já também um bom tempo o Nilson vai pro céu aguentando a gente. Cara, assim, aqui no nosso bate-papo eu gosto de pegar algumas ideias das histórias das pessoas pra gente trazer alguns insights que tem a ver com o nosso mercado, né? O Leandro falou que ficou algum tempo no Japão, né? Fiquei. Trabalhou com o que lá? Ele não falou que ele foi deportado, né? Não foi. Não, o mercado imobiliário me expulsou, né? Tava fazendo muita coisa errada aqui e me mandaram para lá. Eu fui me aventurar como metalúrgico mesmo, trabalhar na indústria. Trabalhei em montadora. Trabalhei 1 ano em montadora da Suzuki. E depois, 1 ano e meio depois, trabalhei em uma empresa que fabrica peças de carro para carros da Honda, legal. Mundial. Né? Cara, então foi uma experiência bem legal. Nada a ver com o mercado imobiliário, foi um intervalo mesmo. E depois voltei já... Na verdade, quando eu fui, já deixei minha cadeira reservada lá na Guaíra. Eu falei, Nilson, eu tô indo, mas eu volto, hein? Ele falou, não, beleza. É sobre exatamente isso que eu quero falar. Eu tive experiências em grandes empresas, assim, as maiores no segmento. Trabalhei na parte de turismo, em banco, empresa de tecnologia. E quando eu vim para o mercado imobiliário, eu trouxe muitas coisas dessas empresas, né? Coisas que funcionam, coisas que você fala assim, cara, isso é legal, dá para aplicar. Coisa que está muito distante, mas que no futuro você enxerga que dá para trazer para o seu negócio. E quando eu escuto pessoas que foram para o Japão, muitas pessoas vão trabalhar em indústria, né? Uhum. E quando a gente trabalha em indústria, a gente vê muito processo. Muito processo, todo mundo faz um pouquinho daquilo, funciona. Como que você traz isso? Como que você vê a relação de processos no mercado imobiliário com processos que você via, por exemplo, lá no Japão? Qual é a ligação que isso tem? Qual que é a importância da gente criar esses processos dentro do nosso dia a dia, dentro de uma empresa, de uma imobiliária e dentro até do processo do dia a dia do corretor de imóveis? Cara, 100%. Eu acho que o processo, para mim, o processo é mais importante. Tem muitos corretores lá que falam assim, cara, eu não estou vendendo, eu não enxergo venda, ou eu vou vender. Leandrão, deixa comigo, esse mês eu vendo. Aí a gente vai entender o que você está fazendo. Cara, o processo está tudo errado. O cara está enxergando a venda sem ao menos estar fazendo a captação, porque a gente tem um sistema lá que a gente se organizou, que é necessário fazer a captação como uma meta para receber um lead. O cara nem está recebendo o cliente porque ele não captou e ele está falando na venda. Então a parte do processo já está errada. A parte de estrutura, burocracia, também processo, né? Fechou, negociou, tratou proposta, há um registro da proposta e aí vai para uma secretária para tirar certidões, também um processo. Se isso aqui não estiver funcionando. O que eu trago do Japão, até com algumas brincadeiras, né? No Japão eles são muito rigorosos com o processo. Sim. Acho que o Japão é o extremo dos caras são ETs, nada. É que eles seguem a risca, eles são extremamente disciplinados. Inclusive, se eu tivesse um pouquinho da disciplina do japonês, apesar de ser, né, descendente, eu tava muito mais bonecão do que sou. Porque você olha que os caras são muito rigorosos, demais, inclusive na linha de produção. Engraçado é uma passagem na empresa que saíam alguns contratos errados ou não, e na época era gerente e a menina fala assim, Lê, cara, esse contrato é errado, tá certo. Aí eu falei assim, você sabe que se um contrato sair errado, a culpa é sua? Ela falou, não, mas por que como é culpa? A culpa é minha, se foi você que pediu, mas eu mando para você, você que confere. E aí se você passar para mim, a responsabilidade passa a ser minha, porque eu sou o último a conferir. Não adianta eu culpar você. E lá é assim, sempre a responsabilidade é do próximo. Porque, claro que vai ter uma correção no início aqui. E eu falava isso para ela. E isso eu aprendi demais. Então, eu fazia um serviço errado aqui, passava pelo cara do próximo que fazia a conferência, eles não chamavam a culpa minha lá, minha atenção. E eu achava estranho aquilo. Chamava do cara, porque é o cara que conferiu. O supervisor do... Porque o processo funciona. Daqui para frente só anda se aqui tiver certo. Dali para frente só anda se aqui tiver certo. Não pula etapas, né? E se o corretor, o mercado imobiliário, as empresas fizerem as etapas, cara, funciona. É claro que não é engessado, né? Entende-se muito, tem até embates com o gestor, o Diogo também lá, que fala que isso é burocracia, que isso é engessar, que corretor e gestor é comercial e não pode seguir processo. Cara, não é isso que eu estou falando. A gente vai deixar de fazer uma venda. A gente está até conversando no início que a gente vai validar vendas, vai entender cada caso, não vai criar uma burocracia que talvez até o jurídico crie, mas a gente consegue enxergar que tem que ser dentro daquela linha. Porque se a gente foge... E o corretor quer o quê? Já quer fazer a proposta antes de mostrar o imóvel, quer vender antes de conhecer, né? Não quer estudar, não quer seguir aquela linha. Quer aprovar os documentos antes de fazer a visita. Antes de fazer visita. Então, assim, acaba sendo um negócio totalmente desorganizado e aí
fugiu do processo, fugiu da venda. Tanto que a gente fala funil, cai lead, tu segue aquilo lá. Qual a etapa do processo? Se eu enxergo que está errada para me corrigir. Não, mas enxerga como um todo. Cliente, venda. Eu não vendo porque o cliente é ruim. E ele tem o cliente na mão. Esse cliente precisa entrar novamente lá para passar por todo o processo para ele talvez falar, puta, esse cara era bom, mas esse cara não é. Foi mal trabalhado nas etapas. Cara, então assim, e o Japão é o extremo disso, né? Em linha de produção ainda. Até falando muito sobre isso, uma das coisas que eu falo muito assim, a galera fala, mas agora só fala de funil. Cara, o funil ele é muito importante. E se você está no mercado, até de vendas, não vamos falar só de corretagem, você tem que ter o seu funil. Sim. Se você não tiver isso como seu aliado, você está perdido. O funil te organiza e te direciona onde que você precisa melhorar, onde você precisa gastar mais energia. Exatamente. E quando a gente fala de processo, a gente tem um problema muito no mercado imobiliário, até de locação também, é a chamada visita, né? Porque a visita ali para mim é a parte mais importante do processo. Sim. Mas a gente tem os corretores que levam o cliente para a visita e chega na visita, abandonam esse cliente e querem voltar para onde? Para o topo do funil para fazer o processo todo de novo, ao invés de você trabalhar o cara que você visitou. Por que ele não seguiu? Porque na visita a gente tem dois objetivos ali, né? Ou o cara ele vai fazer uma proposta, ou eu tenho que fazer um acordo com ele de, nossa próxima visita é tal dia. Então assim, você vê que muitas pessoas largam o cliente na etapa de visita para voltar para o primeiro passo e percorrer o processo todo novamente. E na visita você aproveita, se o cara não te fez a proposta, você afina o perfil do cliente ali, porque você está conversando com a pessoa pessoalmente, você consegue ver entonação vocal, você consegue entender os gestos que a pessoa está fazendo, perceber como ela olhou aquele imóvel. Então a visita nunca é perdida. Exato. A gente até brinca falando nessa parte de visita que até se o cliente não for na visita, ela não é perdida. Porque se você está ali no imóvel, você conhece o imóvel, tira a foto do imóvel, você tem oportunidade de conversar de novo com o proprietário. De falar com o proprietário, fidelizar aquele proprietário, criar um relacionamento com aquele proprietário. Então, a visita nunca é perdida. A gente sempre aproveita ela de alguma forma. Basta o corretor ter organização, entender os processos e saber aonde que ele está no momento do processo. E aí o funil saber ajuda. O que vai ser feito, o que eu preciso fazer na visita. Dessa visita que eu preciso sair, quais respostas eu preciso sair dali com ela? A gente fala até em taxa de conversão. Pouquíssimos corretores, você chegar para quantas visitas você precisa fazer para gerar uma proposta? Quantos proprietários você precisa abordar para fazer uma captação? Você aborda quantos proprietários de placa para fazer uma captação? Quantos proprietários você pega na internet para fazer captação? Se você tem essa mensuração do que é mais efetivo, você gasta energia no ponto certo. Sabe onde colocar o seu foco, né? Você sabe onde você coloca o seu foco. Você fica correndo muitas vezes em volta do rabo porque você não tem estratégia de direcionamento. Essa parte do processo para nós também é mais importante, Felipe. A gente já identificou isso, tanto que a gente prega para os caras, vai para visita, não interessa, não fica discursando muito, perguntando pro cliente, vai lá e beleza. Cara, menos filtro e mais contato, mais relacionamento. Você chegar lá que o cara não tem capacidade de financiamento ou só foi, de repente, ter curiosidade de visitar o imóvel, não é perdido porque você conhece, cria relacionamento com o proprietário. E quase que fato ali, 90% dos caras que mais visitam é os caras que mais vendem, mais alugam. Isso é fato, não tem como. Aqui é muito próximo esse número. Então a visita é visita. Tanto que a gente brinca, né, que a gente encontra os corretores, a gente não pergunta se o cara está vendendo, porque a venda está lá, está no ranking, está lá. Você pergunta se está visitando. Está visitando, está conseguindo oportunidade de visita. Visitando. Aí, lógico, vem desculpa, não consigo, os clientes estão um pouquinho liso, lead ruim, aquela coisa de mercado. Mas o foco o quê? Porque é a visita, é visitar. No início, um tempo atrás, a gente começou a pregar essa questão. Visita cega. Vai lá, não questiona e visita. Vai lá, não questiona. Teve contradição. Eu perco meu... Não perde. E hoje, quem mais performa é os caras que fazem isso. Porque não é perdido. Cria relacionamento proprietário, cara. Impressionante como tem corretores que vendem para esse proprietário sem ter nenhuma relação com ele, por conta de uma visita. A visita foi furada, o cliente não comprou, esse proprietário não é captação dele, só que esse cara cria um vínculo de quem foi lá. Tem corretor que estrategicamente vai embora, anota 2, 3 imóveis que foi legal nesse processo de visita, liga o proprietário, volta, faz uma foto, um vídeo no Instagram, manda um link pro cara, o cara, fantástico, esse corretor é diferenciado. E fez um pouquinho, ele vai na visita com uma estratégia montada. Vai com uma estratégia para ter a recorrência e a sequência na venda. Então a visita ali dentro do processo, cara, é fantástico para o corretor,
para a empresa, usar essa ferramenta, essa etapa do processo como a chave do negócio. Primordial, né? Cara, primordial. A recorrência dos negócios e oportunidades de imóvel. Você vai na visita, é ali que você vai ficar sabendo, cara, esse imóvel, por que não vendeu ainda? Tá aqui na prateleira, o condomínio todo 800 mil e esse tá por 700. E tem aquela coisa de você vai no imóvel que você fala, cara, aquele meu cliente, ele queria um imóvel desse jeito. E lá você faz um vídeo, Diogo, lembra que você falou do imóvel? Eu tô no imóvel exatamente onde você tá, tô fazendo vídeo para você ver. E ali você já faz um material com o nome do cliente, fazendo de uma maneira personalizada para ele. Na hora que o cliente recebe isso cara, daí, ele, é a matador. importância que ele tem é outra. E quanto custou? Cara, o cara nem precisou ir lá, ele já estava lá para fazer a visita e usa essa etapa com uma fonte assim gigantesca na estratégia deles para ter recorrência nas vendas, né? Sim. Ô Diogo, você que é um cara que defende muito aí, né? E deve defender a bandeira da locação. Sem dúvida. Cara, a gente entrou no mercado de locação em 2017 por uma necessidade de enxergar novos mercados, né? Passamos por uma dificuldade, éramos uma imobiliária 100% com foco em vendas de terceiros. E aí a gente passou por uma dificuldade, aquela crise da Caixa Econômica. A gente teve obrigatoriamente que olhar para outros mercados. Foi aí que a gente começou a trabalhar com lançamento, começou a trabalhar com o mercado de locação. Mas antes disso, a gente sempre ouviu que o mercado de locação era problemático, que se ganha pouco, que não era o mercado que deveria entrar, porque isso era problema e não ganhava dinheiro, né? E, cara, eu tinha isso comigo. Cara, eu vou fazer uma locação para ganhar R$1.000, para ganhar R$1.200. E hoje eu vejo que o jogo é outro. Hoje eu vejo que muitos corretores de locação ganham mais dinheiro do que corretores de venda e com recorrência. A maioria, justamente isso, por causa da recorrência. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, primeiro, a locação realmente ela tem alguns problemas, algumas peculiaridades, e ótimo, porque a gente estava até conversando antes. Quanto mais problemas a gente resolver, mais dinheiro entra. A gente ganha para resolver problemas. Se não for para resolver. A locação, a compra é a solução de um problema de moradia. Ninguém vai alugar um imóvel porque está com dinheiro sobrando. Sim. Puta, sobrou uma grana aqui, eu vou alugar um imóvel, eu vou deixar lá. Você precisa daquele imóvel. Então, é bem rentável. O volume acaba trazendo também um valor agregado legal. Que a gente tem corretores hoje que, vamos pensar, 5 anos atrás alugou imóvel para o pai, hoje está alugando para o filho que está casando. A gente tem corretor da família e acaba tendo uma recorrência grande. Eu tenho cliente que aluga imóvel todo ano, porque o cara mora um ano num imóvel, depois vai morar outro ano em outro imóvel. Então isso acaba trazendo um ganho bem legal para o corretor, acaba fazendo todo sentido para a imobiliária porque você tem uma administração ao longo de todo o período de contrato. É claro que nem todo contrato dura os 30 meses, Sim. ou 12, 24, mas você tem uma certa previsibilidade de ganho, diferente do que você tem na venda. Então, fluxo de caixa, então você consegue se programar melhor, você consegue entender algumas estratégias que você pode aplicar na empresa. Então, hoje eu vejo que a imobiliária que não tem locação, ela trabalha muito no escuro. Porque você depender 100% da venda, ok, vai de cada empresa, vai de cada um. Mas você não consegue ter um planejamento a longo prazo de investimento em marketing, de crescimento. Então, a locação eu vejo que na empresa, além de ser rentável para os corretores, a gente tem corretora hoje que ganha 7, 6, 8 mil reais. Até mais. E isso de forma recorrente. Então, acaba trazendo pro profissional um valor legal e a empresa acaba tendo essa previsibilidade e até mensurar crescimento, mensurar uma série de coisas que acabam afetando a venda também. A gente tem algumas pessoas que começam a se encantar com o mercado imobiliário, né? E uma das preocupações dessas pessoas que muitas vezes está no mercado CLT é trabalhar por comissão, né? Fala, puta, mas será que eu vou? Tem certeza, né? E uma das portas de entrada que eu enxergo muito para o mercado imobiliário é o mercado de locação. Fala, ó, beleza, você quer entrar no mercado imobiliário? Vem para o mercado de locação, entende a performance, você vai ter uma recorrência aqui e depois, se você se sentir confortável, porque muitas vezes a pessoa gosta tanto da recorrência do mercado de locação que não quer ir para vendas também. Mas depois que você fizer uma boa cama aqui e se entender com o mercado imobiliário, você pode ir para o mercado de vendas. Como que vocês enxergam isso daí? Acontecem com vocês também? E se vocês enxergam que o mercado de locação pode ser uma porta de entrada para quem tem aquela dúvida sobre o comissionamento?
Então, até pra gente funciona, mas não num volume significativo, porque é bem o que você falou, é um negócio de gostar, de você se ambientar, de você se adaptar, porque a forma de trabalhar é totalmente diferente. Totalmente. É totalmente diferente em relação a volume de cliente, formas de captação. Então, para você, vamos dizer, até documentação, o que você se atenta em relação a um tipo de processo e o que você se atenta em relação a outro. Então a gente enxerga que em alguns casos acaba funcionando, mas é quase que você começar não do zero, mas você ter que aprender 70%, 80%. O atendimento acaba sendo muitas vezes o mesmo, que é procurar entender o que o cliente quer, mas o aprendizado acaba tendo que ser feito de novo, porque você vai ter que saber de financiamento ao invés de garantia. Você vai ter que ter um acompanhamento muito maior do cliente, porque a gente, na locação, 90% dos leads já são quentes. Sim. Em venda, você vai ter que entender. Você vai ter cliente que você vai trabalhar. Precisa mudar ontem, né? Tem cliente que a gente vê ali corretor trabalhando 6 meses, 1 ano para fazer uma venda. Locação, se o cara não der o retorno em 10, 15 minutos, o cliente está falando com outro corretor. O cara visita o imóvel com o caminhão de mudança na porta. Não, praticamente. muitas vezes o cara tá na visita falando, eu posso pegar a chave à tarde? Posso pegar a chave amanhã? Então, a necessidade é maior. A necessidade é maior, é diferente, é mais rápida. Então, como a gente tem até na Guaíra muito esse viés de ensinar, até a gente está falando que os melhores corretores, os mais produtivos que a gente tem hoje na empresa, foram criados na imobiliária. E a gente tem muito forte essa parte de aprendizado, de ensinar, de pegar pessoas que são fora do mercado do imobiliário e ensinar a forma que a gente enxerga que é legal de estar trabalhando, a gente não tem tanto essa troca. Então, a pessoa, eu quero trabalhar com venda. Então, começa do zero na venda, porque você vai aprender já direcionado para aquilo. Você não vai gastar tanta energia num segmento e depois ter que voltar para o outro. Nós não temos muito o caso. Não tem muita troca. É uma porta de entrada, o pessoal vem para a locação com a questão da estabilidade, de se adequar na questão do comissionamento, ter a recorrência de receber, inclusive no pagamento da comissão de locação é diferente, porque eles pagam no dia certo, já começa aí, de vendas não, é quando o proprietário paga que repasse, então aquela só emoção... para a galera entender, o dia certo tem um dia exato para aquilo, até por conta que faz os repasses. É um volume grande, então a gente acumula um mês inteiro para fazer o pagamento numa data certa. A gente faz que o cara tem uma mudança ali como se fosse um CLT comissionado ali, vai, não sou, mas PJ, eu tenho. Né? O nosso não, o nosso a gente está com na boca ali para receber, dá um problema na assinatura do contrato no banco, já virou, atrasou o registro, já o cara que ia receber sexta já vai receber 10 dias, dá até essa emoção. E aí o que acontece? O inverso, às vezes a pessoa vem para venda e troca para locação por conta dessa estabilidade, que conversa lá, vê que é recorrente, então assim, essa porta de entrada da locação, às vezes pode acontecer o contrário. E aí tem que ter um bom relacionamento entre as lideranças aí para entender também o profissional que pode estar... E precisa conversar, porque também tem aquele entendimento que eu não sirvo para venda, eu sirvo para locação. Conversa. Se você entra para corretagem ou você serve para corretagem ou não, porque é o mercado imobiliário, comissionamento, atender gente, processo, funil, tanto um quanto o outro. Então, tem aquele, não está dando certo, vou para locação, não está na locação, vou lá para venda. A gente vai analisar qual que foi o comportamento. Às vezes a pessoa também não... O que eu vejo muito é assim, o cara que ele performa em locação, ele não consegue performar em venda, porque ele fica num marasmo. Porque o volume de locação é tão grande. Quando ele vem para venda, ele não tem o mesmo número de atendimento, ele não tem o mesmo número de visitas, ele não tem esse mesmo fluxo. E ele fala assim, cara, é isso daqui? Né? Errou, né? Agora o cara que não tem tanta performance em vendas, eu já vi performar bem em locação. Vocês têm esse mesmo entendimento? Já viram esse tipo de comportamento ou não? Já tem. E tem o inverso também. A gente tem a corretora que ela estava em venda, ela foi para a locação e falou, é muito cliente, é muito lead, eu não consigo dar conta de atender todo mundo. Ela não conseguiu. Ela voltou para venda. Então, vai muito do perfil de cada corretor, porque o que acontece? A gente, em relação a que é até um pouco diferente de outras imobiliárias na locação, a gente também não tem fixo, a gente não tem salário, não é...
registrados, nossos corretores são autônomos da mesma forma. É o mercado imobiliário real, né? É o mercado exatamente comissionamento, real. premiação. É o comissionamento, premiação. É que se criaram mercados imobiliários diferentes, mas o mercado imobiliário real é um mercado 100% comissão, Corretor. um mercado que não te limita de ganhos, um mercado que te abre várias possibilidades. A né? gente enxerga exatamente isso. Você não tem limitação. Até o Cubo, pai do Leandro, ele fala, é totalmente justo. Você vai ganhar 100% recorrente ao que você fizer. Você não fica escorado num salário, numa ajuda de custo. Você tem oportunidade de fazer 10, 15 locações no mês e você pode não fazer nenhuma. Vai depender de quanto você está disposto a se entregar para aquilo ali. E a mesma coisa a gente vê em venda. Corretor que faz 2, 3 vendas no mês, tem corretor que está 2, 3, 4 meses sem vender. Então é totalmente justo. Vai de acordo com o que você está disposto a fazer de forma estratégica também. Porque a gente vê muito corretor que fica rodando. Ele falou do meu pai falou assim, cara, ainda bem que Deus é justo com a gente, cara. Porque não é certo aquele cara que tá ali das 8 às 5, com o paletó na cadeira, que não sai pra nada, ganhar igual eu. Então, eu tô feliz. Então, eu tô trabalhando, tô ralando, tô correndo. Meu pai também foi 20 anos corretor. Tô trabalhando, tô correndo, tô lá e eu ganho mais que ele. Acontece de não dar certo. Sim. Chuta na trave, vai, bola não entra. Mas eu tenho certeza que eu vou ganhar mais que ele. Então há uma justiça que senão não rola. Porque seria... quase que um consolo até. Quase que um consolo. Porque tem o cara, né? O cara que se acha o CLT ali, das 8 E o mercado 5, ele é né? tão generoso que às vezes esse cara ele até vende, né? Também. Ele vende não, ele sofre uma venda. Que é o entendimento, porque você fala, pô, Cuba, você tá reclamando do cara, mas por que ele tá lá? Porque vai acontecer, alguém vai comprar com ele. E você precisa do cara com sorte também, né? Precisa. Cara, e vamos lá. Eu acho que todo esse tempo, assim, acho que vocês são as pessoas que eu vejo que mais proximidade com tudo que a gente faz aqui também. E isso é muito legal, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, primeiro começando aqui pro Leandro. Qual que é o desafio, assim, hoje? Você tem um time lá onde você foi corretor, gerente, hoje você é diretor. Uhum. E a gente tem um desafio que é, primeiro, ser corretor de imóveis, né? Sim. Que é um desafio. É um desafio. E depois a gente se tornar gestor. Uhum. E gestor no mercado imobiliário, onde você é gestor de pessoas que são autônomas. Exatamente. Né? Isso é um outro desafio. Bastante. E agora, qual que é o desafio de você ser diretor? Onde você também lidera líderes que são autônomos também. Sim. Qual que é o desafio para o Leandro? O que isso tem de motivadores para você? Conta um pouquinho aí para a galera. Sim. Voltando no início, né? Eu como corretor, eu sempre gostei dessa questão de aprender e ensinar. Então, assim, quase que aconteceu natural, até por força do Nilson, de um outro gerente que foi um professor para mim, mas tinha algumas deficiências, e nisso eu acabei aprendendo bastante. Enxerguei ali uma oportunidade. Acho que começa ali, né? E o desafio, acho que do gestor e do diretor que vai lidar com o gestor para que lide com os corretores, é justamente entender de pessoas. Acho que começa aí, porque além, costumo falar assim, né? Fala, cara, é difícil lidar com gente, mas é mais difícil lidar com corretor. Aí os caras falam, pô, mas você está falando corretor na gente? Eu falei, não, é além, tá superior, porque autônomo, desafiador as questões de você trabalhar e se frustrar e não conseguir. Sim. Então já é um desafio, e o cara tem a vida dele. Então você tem que entender, sem ter um envolvimento, mas entender isso aí. Então começar com pessoas, tem que gostar de gente. Já começa que corretor que não gosta de gente também não dá. E gestor, o cara que pretende ser gestor, que não gosta de gente, já está errado. Ele já está errado no início, porque se ele não gostasse, não daria certo como corretor. Então é isso aí. Motivar os caras, isso é um desafio, né? E você não motiva ninguém, né? Você dá os caminhos, direciona. E organização. Cara, eu acho que o que peca mais é colocar na cabeça deles questões de processo e se organizar. Corretor hoje não tem uma rotina. E pasme, gestor também não tem. E se o gestor não cria essa rotina, como é que ele vai se organizar a que o corretor tenha uma rotina? E isso é discurso nosso, é embate nosso, é conversas de café. Nessa semana mesmo teve um bate-papo com gestores sobre isso. Porque a gente quer que os caras se organizem e a gente não se organiza. Aí às vezes perde no feedback. Então a gente precisa se organizar para poder se organizar. E eu como diretor também preciso.
Né? Então, como é que eu faço para que o gestor faça, para que o corretor faça? Né? Porque, queira ou não, você acaba virando referência e espelho de bons costumes, de bons e maus também. É uma coisa importante que eu falo assim, ó, a galera tem que entender o que é tarefa e o que é rotina. Exatamente. Cara, rotina eu vou fazer sempre. É isso aí. E a rotina que vai potencializar seus resultados. Agora, tarefas vão te ajudar a você ter mais resultados, vão te potencializar de uma coisa ou outra. São ações que te direcionam. Agora, quais são suas rotinas? As rotinas vão te direcionar e vão dizer qual o jogo que você tá. E isso é desafiador. Isso é desafiador. Então, como é que você motiva o cara? Não é motivar. Eu posso chegar lá, dar uma chacoalhada, gritar, subir na mesa, talvez o cara saia no gás. Faz uma palestra, faz um treinamento. Mas o que dali ele vai levar? Exato. Qual o plano de ação? Qual o plano de ação? Qual semente eu plantei para que esse cara não precise mais de mim para buscar os seus próprios conteúdos, treinamento? O que esse cara precisa para ele ter a rotina e a organização dele? E aí falando todo dia. Eu falo pro Tempo Diogo, a gente fala lá que a gente vai morrer falando. Porque o dia que a gente parar de falar, o nosso negócio morre. Isso é uma frase clássica. Você não quer ser gestor? Você quer ser gestor? Cara, você vai ter que falar. Cara, Cuba, eu não tô cansado de falar. Então para. Então chega. Porque é normal. O óbvio normal. tem que ser dito. Né? Tem que ser dito. E tem que ser dito direto, tem que ser dito talvez de uma forma diferente, porque são pessoas diferentes, mas é o básico, precisa ser feito. E as pessoas têm que ter esse entendimento. Cara, mas você não cansa? Porque às vezes até a pessoa vem, pô, Diogão, Leandro, desculpa de novo o mesmo assunto. Cara, vamos falar do mesmo assunto. Que às vezes a forma que chega a gente aprende. E esse assunto a gente vai levar. Coisas que dão certo, coisas que dão errado, mas é quase que ali, criar um discurso, falar. O desafio é esse, você ter a paciência, ter o amor para aquilo que você vai fazer. Gostar. E de gostar e de querer fazer, de estar falando mesmo. Porque o dia que eu paro, o dia que o Nilson para, o dia que o gestor para, o dia que o próprio corretor para de falar com ele mesmo ou com os clientes, a coisa não funciona. Então, esse discurso, essa manutenção, essa alimentação de estar direcionando, de se organizar e falar que seja a mesma coisa toda hora, isso eu acho que é desafiador. E eu acho que isso é importante que você falou. É igual você fala, o corretor entender que ele tem que buscar. Ele tem que buscar o treinamento, ele tem que buscar o livro, ele tem que buscar o podcast que ele vai ouvir. É igual eu escuto muito. Felipe, qual o melhor livro que você já leu? Qual o melhor... Cara, o melhor é o próximo. Porque não é sobre o treinamento, é sobre você se manter constante naquilo. Constante em aprender, constante em evoluir. Então o melhor sempre é o próximo. E o porque melhor você sempre vai estar buscando. Não necessariamente é o melhor para ele. Exatamente. Então assim, é a busca. O melhor sempre é a busca. Então sempre o melhor é o próximo. E para você, Diogo, qual que é os desafios dentro desse cenário? Vai muito também na linha do que o Leandro falou, né? Até porque muda a locação para venda, mas os problemas, as dificuldades, os objetivos acabam sendo os mesmos, que é gerar negócio e desenvolver pessoas, que é o que a gente tem, claro, como objetivo nosso de empresa, é o que eu tenho, um dos objetivos que eu tenho pessoal. Então vai muito disso, de ensinar, de passar para frente um pouco que a gente aprende, ter muito isso com os gestores de, você vai liderar pelo exemplo, não pelo cargo. O cargo você tá ali como um gestor, mas a gente até também tá falando, quem lidera já é da pessoa, independente dela ser gestor, independente dela ser corretor, ela tem aquilo de estar liderando, de estar trazendo as pessoas para próximo delas. Então a gente vai muito nessa linha. Eu vou até um pouco além, que o Leandro está falando de motivação. A gente precisa de motivação, a gente precisa dar caminhos para os corretores, para os gestores se motivarem, mas eu sou um pouco mais pragmático, eu vou muito na disciplina. Porque nem sempre a gente está motivado. Se a gente depende só da motivação, quando que você acorda no frio que estava ultimamente motivado? Como que você vai... No frio chovendo. Como que você vai devendo conta de água, conta de luz, você vai acordar motivado? Você não consegue. Se você depende 100% da motivação, muitas vezes você não faz o que é necessário. Então eu vou muito na linha também, além é óbvio que precisa de motivação, mas organização e disciplina. O gestor, principalmente, ele precisa ter organização e disciplina. Porque se ele não consegue se organizar, se ele não consegue ter disciplina no que ele precisa fazer, o corretor vai ser o espelho dele. Se ele não... combinei de fazer tal coisa e não faz, o gestor acaba perdendo, vamos dizer assim, um pouco da credibilidade dele com a equipe. Então, essa organização faz todo sentido em relação... Até para ele poder
cobrar, para poder direcionar o corretor, ele precisa estar perto, ele precisa acompanhar, ele precisa ter a disciplina. E isso é o que a gente vem falando rotineiramente. A gente até ouviu, estava participando com o Leandro de uma mentoria, que o cara falou uma vez que o corretor é igual um balão furado. Você tem que assoprar todo dia. O dia que você parar de assoprar, ele murcha. Então, vamos sair. Tem que falar. Eu falei hoje, eu não vou falar mais. Não, você tem que falar de novo. Quando a gente começa com um feedback para o corretor, eu imaginei que você sabia, a gente já está errado. A gente, como líder, a gente não pode imaginar as coisas. A gente tem que ter clareza no que a gente vai falar. Porque se a gente imagina, a gente depende do que o outro pensa. E isso muitas vezes não acaba sendo assertivo. Então, ter esse acompanhamento faz uma diferença absurda. A gente vê equipes que o gestor tem um acompanhamento mais próximo, performar de uma forma. A hora que o gestor dá uma afrouxada, a equipe muda a forma de estar performando. Então, esse acompanhamento, esse direcionamento, essa organização faz uma diferença gigantesca. E liderança, Felipe, para mim, assim, é servir, cara. Você tem que estar ali disposto. Você tem que estar disposto. A gente até comentou também. Você tem que estar disposto a abrir mão do teu para fazer para os outros. Acaba sendo, não adianta. Você tem que fazer isso. A gente, muitas vezes, deixa de fazer até coisas pessoais nossas para poder ajudar os outros. Para servir mesmo. Para servir, para ajudar, para desenvolver. É ter essa consciência que a partir do momento que você é um líder, você tem que fazer isso. E as coisas vêm, porque quando você começa a pregar dessa forma, né, quase que torna-se um... É um mantra até, né? Um mantra e um compromisso da pessoa, aquela que você serve. Então, se você está disposto, você está disponível, você está servindo, você como gestor, um corretor... Na hora que você precisar, cara, o cara é seu parceiro. Exatamente. Né? Claro que todo mundo tem sua vida, tem suas organizações, mas dentro daquilo que você pode, do possível até do impossível para ajudar, para servir, as coisas vão acontecendo naturalmente. E não é com aquela intenção assim, cara, não é o interesse. Você focar vou ajudar meu corretor aqui porque ele vai vender aqui. Não, cara, não. É uma coisa natural. Nunca é a venda. Nunca é a venda, nunca porque é o negócio. Se pensar na venda é a mesma coisa do funil. Cara, se eu pensar... Não. Cara, na liderança, você nunca pensa na venda. Você nunca... Quando é você desenvolver... Quando você pensar no negócio... É no cuidar, é no se preocupar, é no servir a pessoa. Não é nunca na venda. É monge executivo. Como você vai cobrar um corretor de fazer um negócio se ele não faz a visita? É o que a gente estava falando no começo. Então, é cobrar e acompanhar todo o funil do cliente, do corretor, que a venda ela vai ser uma consequência. Eu até brinco e falo que se você enxerga o cifrão na cara do cliente, o cliente ele vai perceber que você está atendendo ele preocupado com a venda, com o negócio, não em ajudá-lo a resolver o problema dele. E vai tornar muito mais difícil, porque quando o cliente enxerga que você está preocupado com o dinheiro, com o preço, o menor sempre é o melhor. A hora que ele enxerga o valor do que você está fazendo, ele não vai discutir preço com você, porque ele sabe que você está fazendo algo que ninguém vai fazer para ele. Cara, e uma das coisas que a gente vê muito de fora, assim, lá na Guaíra, com vocês, né, é que vocês se preocupam muito com isso, até com carinho de toda quarta-feira lá, ter conteúdos, ter direcionamento para os corretores. Conta um pouquinho como que funciona aí a Quarta Nobre, né? Qual que é a ideia disso? Como que vocês trabalham isso para os corretores? Cara, legal. Eu vou até iniciar o surgimento da Quarta Nobre, até para dar um crédito aqui para um dos gestores nossos, que é o Mendes, né? Vou falar dele. Né? Ele é um cara que plagia muitas frases, né? Faz 10 anos que ele tá na Guaíra. Na verdade, ele não plagia, ele copia as frases que não tem autor, né? E fala que é ele. Que depois ele vai ter que assistir. E anos lá na empresa a gente ficou usando o melhor está por vir como Mendes. Depois nós ficamos lá, o melhor está por vir, até que a gente começou a ver e falou, cara, descobrimos que não foi ele que falou. E surgiu num bate-papo. Cara, foi de um eu acho que um livro que eu tinha, um livro que eu li e um conteúdo, reúna 3 mentes na sua empresa toda semana para discutir qualquer coisa. Isso é o conceito de Mastermind, né? Mastermind, foi mesmo. Napoleão Hill tem esse conceito. E foi Napoleão Hill mesmo. Aí pegamos, e aí tava eu e o Diogo era gerente de locação, o Mendes de venda e eu gerente de vendas na agência. E tinha o Valmir também gerente de vendas, só que o Valmir estava sempre no cartório e não participava do nosso café.
Cara, vamos tomar café toda segunda-feira com um pão na chapa. Tinha um barzinho do lado da imobiliária, a gente ia lá das 8 às 9. Café com pão na chapa. Pingado com pão na chapa. Exatamente Pingado com pão na isso, chapa. pingado com pão na chapa. 10 minutos, 15 minutos, a gente tinha que levar alguma lição da semana, anotar e algumas coisas que a gente podia tratar. E foi melhorando algumas coisas de processo, algumas coisas nas equipes, coisas que nós fizemos por nós mesmos, porque a gente sabe que o impacto na empresa seria outro, não dava, mas era coisas que a gente pudesse melhorar entre a gente ali. Até para melhorar o relacionamento da agência, para todo mundo dentro da agência trabalhar de uma forma mais alinhada, independente de locação ou venda. E sair no meio como um modelo ali. Então a gente cria aqui e depois, se fizer sentido, a gente passa para o Nilson e o Nilson expande, né? E assim, sempre com o pensamento de que um todo vá, porque você também não consegue virar um Titanic por conta de um detalhezinho. Você tem que ter essa consciência. E ali a gente começou a pensar de treinamentos e a gente fez lá, vamos criar a Universidade Guaíra. A Universidade Guaíra foi até o Mendes que deu o nome, mas a gente criou... Ele deu o nome mesmo? Deu o nome. Esse acho que foi ele. Para que a gente pudesse trazer corretores com o objetivo de um treinamento. Legal. E aí a gente fez uma chamada, tem até esse vídeo, acho que de 4, 5 anos atrás, 5 anos atrás. 5 anos atrás. A gente, com medo de gravar um vídeo, fizemos o vídeo lá para chamar. E nesse primeiro convite, vieram 10 pessoas que não eram no mercado. Totalmente fora do mercado. Achando que nós íamos ensinar mercado imobiliário lá. Mas a ideia nossa era captar corretor para as equipes e dali a gente começou, cara, funcionou. A gente pode pensar em alguma coisa pro time, começar a pensar para a equipe, e aí deu a nomenclatura de Universidade Guaíra. Até nosso jurídico falou, cara, você precisa do MEC. Falei, não, é só para universidade, não vamos dar educação de nada, era um nome, e a gente começou a pensar. Só que de que forma a gente vai fazer isso constante? Vamos pegar os nossos gestores. Não vamos contratar ninguém, não vamos convidar, porque a gente sabe como vai funcionar. Começa a treinar a gente. E aí foi um desafio naquele ano, porque a gente começou a criar conteúdo que os gestores faziam treinamento, apresentação para falar lá na frente para os corretores. Logo desenvolveu vocês também. Exatamente. Desenvolveu a gente, porque a gente tinha que preparar material, falar na frente, porque oratória é difícil, é uma coisa nova. Procurar conteúdo, uma coisa é o gestor ir lá e se desafiar. E outra, que era legal, o gestor não ia falar para a equipe dele, porque uma coisa eu falar para você que eu conheço, falar com uma equipe de 10, falar com uma equipe de 100 e falar para pessoas que eu não conheço. E os gestores falavam para todos os corretores. E aí começou a criar. E aí a Universidade Guaíra nasceu ali. Então, eu acho que todos, né? Todos os gestores naquele período participaram. E aí, para quebrar um pouquinho o gelo e também aquela ansiedade, a gente criou duplas. Então, assim, teve o Anderson e o Nelson foi falar de permuta, porque os caras eram muito bons. Os fechamentos do Nelson, tudo com 6% dos dois lados, quando tinha dação e pagamento. O Anderson totalmente desenrolado, tinha sido campeão de vendas, vendendo terreno, fazendo permuta com dono de terreno. Vamos pôr esses dois caras para falar de troca. Pegava o melhor de cada um, colocava pegar em um cara que é para extremamente... inibir a vergonha do outro. Igual a apresentação de faculdade, vai o grupo. Aí, vai Exatamente. O grupo. Organizado, então vamos falar de organização. Esse cara é bom para negociar. E aí a gente colocou todo mundo lá para falar. E aí disso foi criando, vamos criar recorrência. Fizemos a quarta nobre. Aí convenções. Então, assim, por uma ideia no café, eu, o Diogo, o Valmir no cartório, mas estava ali. Na época ele estava online. Ele estava online, ele estava no cartório, mas tinha a cadeira dele lá. Tinha a então cadeira a gente dele sentiu lá. Tava lá. A gente foi criando essas ideias e aí criou a Universidade Guaíra e as quartas. Hoje a gente está aqui 3 anos fazendo esses treinamentos às quartas-feiras e a gente evoluiu com pessoas de fora. A história de que o santo de casa também não faz milagre, então vem o Felipe, vem o... Nossa, tiveram várias pessoas lá, conversa com o nosso time. E aí foi evoluindo. E aí a gente foi criando o quê? A escassez. Então a gente tem as inscrições para o 50 primeiro. A gente faz uma propaganda daquilo que foi dito, daquilo que vai ser dito. Divulga quem vem participar. Então isso aí foi fantástico. Só que também o quê? Sementinha. Plantou ali, aí a gente vê as pessoas evoluindo. Tudo tem um começo e acreditar. Tem um começo. E eu estava conversando até 2 semanas com o Mendes, e falou assim, Cuba, o que a gente poderia pensar também? Numa quarta nobre, de que a gente pudesse criar uma avaliação daquilo que foi passado. Hoje a gente não faz. A gente solta o conteúdo, faz o treinamento, só que a gente avalia a evolução no resultado dentro daquilo. Então, de repente, um conteúdo ali que eu possa, dentro daquele tema,
eu tenho uma avaliação para que, o que você implantou dali naquela quarta específica? E continua a nossa agenda normal. Outra ideia que surge. Então, assim, sempre pensando para desenvolver as pessoas. Se eu vou no pensamento de servir, que eu quero que eles se desenvolvam, que eu quero que os caras melhorem de vida, o negócio começa a fluir quase que natural. As vendas, olha como ficou para trás. A gente não está falando de vendas. A gente fala de pessoas e desenvolvimento. E claro que para que isso aconteça, vai acontecer a venda, porque é o dinheiro no bolso, vai acontecer a locação. Então é bem legal isso aí. Isso é uma filosofia do Nilson, cultura da empresa. Claro que a gente foi estruturando com o tempo, melhorando, estamos evoluindo, mas desde lá de trás a gente já pensava nisso. Não dá para fazer um treinamento? Leva todo mundo no Secov. Dá para fazer um treinamento, vamos, sei lá, vai numa palestra. Conecta, a gente sempre, os gestores, a maioria dos gestores vão no Conecta. Para plantar essa cultura de que, para abrir a mente, né? Vai sempre, até porque a gente na Quarta Nobre, a gente traz conteúdos, mas o conteúdo de uma forma mais ampla, que abrange algo do mercado que sirva para todos. Mas você sabe o que você precisa melhorar, o Leandro sabe o que ele precisa melhorar, eu sei o que eu preciso melhorar. Então é isso que a gente fomenta de cada um, além do que a gente disponibiliza, pode até procurar a gente para ter uma indicação, alguma coisa, mas ir atrás do que julga que aquilo sirva para ele melhorar, pessoal, profissional. A gente traz em alguns conteúdos da Quarta Nobre coisas voltadas para organização pessoal, organização financeira, porque hoje, igual tinha antigamente no mercado, você falava, eu saio da imobiliária, eu desligo e viro minha chave e não falo mais nada. Não existe. Isso não acontece mais. Não acontece, ninguém é robô. Então o teu pessoal influencia no profissional, o teu profissional influencia no pessoal. Você não consegue ter um profissional bom se na casa dele tiver uma merda. Sim. E você não consegue ter um... Então um precisa estar ligado com o outro. Então a gente tem isso que a gente vai atrás e a gente quer desenvolver pessoas. Antes dele ser o corretor, antes dele ser o gestor, antes dele ser... Ele é uma pessoa. Cada um é uma pessoa com as suas dificuldades, com tuas facilidades, com o que você tem de bom e o que você tem de ruim. Então a gente vai muito nisso, de entender o momento de cada um e procurar ajudar cada um conforme a gente consegue. E como vocês enxergam essa parte emocional hoje do profissional corretor de imóveis? Faz todo sentido. A gente tem até corretor, é um amigo nosso, Emerson, que ele fala que na venda, principalmente, que a frustração pela perda do negócio acaba sendo maior porque a recorrência não é tão grande. Fala que o que diferencia muitas vezes o corretor com uma performance maior ou menor é o tempo que você fica de luto pelaquela perda. Se você perder o negócio, você demorar um mês para absorver aquilo, você tem um mês sem produzir mais nada. Então, por mais que a gente, e aí muitas vezes a gente, o gestor, fala, perdeu, bola para frente e vamos atrás de outro. Não é que a gente não está se importando, que a gente não liga, para eles é só mais um negócio. Não, muito pelo contrário. Tem vezes que a gente tá com o toba na mão para falar com o cliente, mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito, independente do medo ou não. Porque depende muitas vezes de você ser mais incisivo ou menos incisivo em algum ponto e absorver aquilo e ir para cima de outro. Porque se você fica ali travado, você não desenvolve. Cara, eu gravei um vídeo esses dias, até porque assim, a gente vive num mundo de redes sociais, né? Onde as pessoas acham que porque a gente grava vídeo, porque a gente faz podcast, porque a gente dá treinamento, que a gente não tem medo de nada, né? A gente, você faz... Não, cara. Eu gravei o vídeo, eu falei, cara, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho... Caralho. E assim, só que assim, você tem que entender o porquê que você faz aquilo. Se você entende, cara, por que você sai da sua casa para ir pro trabalho, qual que é o seu propósito? Cara, eu tô com o toba na mão, mas eu tenho um propósito que eu preciso passar por isso, cara. Eu tenho que ir para cima desse meu medo, quebrar minha vergonha, porque eu tenho um propósito. Qual que é esse? Coloca isso na sua frente, velho. E assim, medo, vergonha, todo mundo tem, cara. Tem. Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus motivos de talvez não conseguir agir, mas todo mundo faz porque tem um grande porquê. Você tem que identificar isso.
E Se você não identificar, você vai travar. Não acho que as pessoas que estão em cargos de liderança, não acho que pessoas que gravam vídeo, cara, elas não são diferentes. Elas só sabem agir porque elas têm um grande porquê definido. Eu vou além, a gente aprende mais na dificuldade que na facilidade. Exatamente. Então, quando você consegue passar por cima de algo que te travava, quando você consegue, atendi um cliente difícil, que isso, você consegue resolver aquele problema, você consegue fechar aquele negócio, a tua satisfação e o teu aprendizado é muito maior, porque na facilidade a gente não aprende nada. Imagina se todo cliente que viesse que fala, fiz essa visita, ele gerou a proposta do valor do imóvel, a documentação dele tá tudo bonitinha, ele já veio com financiamento aprovado. O que a gente ia aprender? Esse cara já passou em um monte de lugar e foi mal atendido. Foi. Né? Agora assim, não é que a gente tá falando que você tem que fazer mesmo com medo, mesmo com... Mas não é fazer de qualquer jeito. Se prepara. Totalmente. A preparação é que vai mandar no jogo. Eu vi um vídeo ontem do Bernardinho falando isso no TikTok. Que ele até fala que tem uma frase que fala, se tá com medo, vai com medo mesmo. Ele fala que ele tem uma resistência em relação a isso. Ele falou, você tem medo? Se planeja, se prepara e depois você vai. Não adianta você ir com medo de qualquer jeito que você vai voltar. Você vai bater, e vai voltar e vai se frustrar. Então você tá com medo? Se prepara, se planeja e vai. Fazer, você vai ter que fazer. A forma é como que você faz. Você vai fazer de qualquer jeito ou você vai se preparar para fazer aquilo? Quando a gente se prepara, tudo funciona de uma forma diferente. Isso aí. Galera, uma aula aqui, né? Galera, só lembrando, se você precisa de um CRM aí para te dar suporte em toda a rotina da sua imobiliária, não esquece. Quem no nosso patrocinador aqui vai ter um link aqui embaixo e um QR Code para você se cadastrar e ter um atendimento personalizado aí, porque a Kenlo pode te ajudar aí com toda a solução para a sua imobiliária. Galera, que aula, hein? Muito bacana. Chegando aqui no nosso final, quase 1 hora de bate-papo, queria que vocês deixassem um recado aí para o mercado imobiliário. Começa aí, Diogo. Bom, como eu falei, é um pouco suspeito eu falar, né, mas quem tem vontade, quem quer aprender, quem fala, puta, isso daí dá pra mim, eu gosto de pessoas, é um mercado muito apaixonante, é um mercado totalmente rentável, é um mercado financeiramente muito viável, independente de locação ou venda. É um mercado... Diretor de locação é sempre mais. É um mercado que tem um crescimento absurdo. Eu vou muito ao inverso do que muita gente fala que o corretor vai ser extinto, o corretor vai acabar. Muito pelo contrário. Os maus corretores vão cada vez ser menos no mercado. Né? Eles vão ser eliminados, mas o profissional do mercado imobiliário que se prepara, o profissional do mercado imobiliário que está disposto a entregar o melhor dele para ajudar o cliente, nunca vai acabar, vai ser cada vez melhor remunerado e vai se destacar perante aos outros. Então, eu dou até como uma dica, participem, vejam conteúdos e se tiverem vontade, tenta. Pelo menos tenta. Se não der certo, ok. É melhor a gente tentar e ver que não deu do que ficar, vou, não vou. Então vai, mas esteja disposto, porque o glamour que todo mundo acha, que fala, puta, vou atender o cliente, vou ganhar o rio de dinheiro, não existe. Mas se preparando e estando disposto a pagar o preço, é top. Vai fazer 25 anos que eu tô aqui, é a única coisa que eu fiz na vida. Então, além de jogar bola. Além de jogar bola. Que não deu certo, deu pra ver, né? Quase que tô virando a bola. Agora me fala uma coisa, o que é melhor, é venda ou locação? Ah, locação, não tenha dúvida. Eu brinco que... E eu trabalhei nos dois. Eu particularmente prefiro e gosto muito da locação justamente por causa desse dinamismo. É um volume muito maior você em relação a aprendizado. Qual que foi o gatilho para eu sair de venda e ir para locação? Justamente o volume. Que eu queria aprender, queria conhecer mais pessoas, queria entender mais. E eu via que na locação eu tinha muito mais autonomia para conseguir fazer isso. Até porque como na época os volumes financeiros eram menores, eu me permitia muito mais em errar. Sim. Porque se eu errar perdendo uma alocação de R$1.000 é uma coisa, eu errar perdendo uma venda de 200 mil, 300, 500 é outra. Então eu me permitia muito mais errar, tinha muito mais volume, então eu conseguia fazer muito mais coisa
e absorver mais conhecimento. Leandro, qual que é o seu recado aí pro mercado? Tá, o meu recado acho que são dois, né, Felipe? O recado para quem está iniciando, quer iniciar, que é fantástico. Eu sempre convido pessoas. E se quiser iniciar na locação, nos procure. Também procura o Diogo, não tem problema. Treina lá, depois vem pra cá, né? Aprende CRM, aquela parte trágica, né? Aprende CRM, como faz a captação, como tirar uma foto legal. Depois Fica vem. uns 4 meses, depois vem pronto pra gente pra ganhar dinheiro, né? Não vou fazer isso. Os corretores vão estar ouvindo, vão começar a bater na minha sala lá, não quero arrumar problema pra mim. Mas pra quem tá iniciando, eu faço alguns convites, mas sempre de uma forma sutil, porque é uma responsabilidade. Às vezes a pessoa vem iludida de que tudo é fácil, ganha muita grana, aquelas imagens de corretor ganha dinheiro fácil. A gente tem que ser responsável nisso, né? Tem que ser responsável nisso. Eu acho que a função nossa de líder, função de imobiliária, função de corretores que lideram também, é passar a verdade mesmo. Mas que é um infinito aí para ganhar dinheiro, oportunidades, desenvolver outras habilidades, campos, né, treinamentos, que seja para se posicionar no Instagram hoje, que tem muitos corretores aí de uma outra forma, não só aquele vendedor raiz de imóvel, né? Então isso é legal. Então, para esse cara ter um cuidado e conversar com pessoas que já estão no meio. Isso é fantástico. Não entra de gaiato, já vou tirar o meu Cresce. Então, pesquisa imobiliária, pesquisa corretores, pesquisa empresas, conversa com quem é do ramo, mas venha. Se tiver vontade, eu acho que é um baita de um campo, uma baita de uma oportunidade. E para quem está, treinar e desenvolver. Não parar, tem que se movimentar. A gente tem uma amiga, né? Posso falar isso, que é a Débora, que ela fala que é a energia do movimento. Parece que as coisas fluem quando você está se movimentando. E tem muito corretor inerte, corretor achando, vivendo de passado, ou achando que as mesmas coisas vão funcionar hoje. Esquece, né? Ainda se vende de forma tradicional? Vende. Eu acho que o mercado é tradicional. Cada vez recebeu o menos, atendimento, né? Então, mas o processo, recebe o atendimento, faz a visita, tira a proposta, assina contrato, recebe comissão. Isso nunca muda. Mas e a forma que você vai receber esse cliente? A forma que você vai abordar? A forma que você se posiciona? E isso acabou mudando o mercado, né? Questão de aliar o corretor com a marca. Então, hoje o corretor precisa entender que esperar lead de imobiliária, esperar campanhas para vir, não. Ele tem que se posicionar e juntar marca da empresa com a marca pessoal, né? Eu não vou lembrar quem falou e eu não gosto de tomar os créditos como o Mendes, mas eu vi no Conecta. Eu imagino que foi o Jota que falou. Se não foi o Jota, eu acho que foi o Gustavo, que ele falou que a marca da empresa traz a credibilidade e a marca do corretor conecta. E a junção das duas leva ao sucesso. Eu não sei se foi o Jota. Cara, eu peguei, eu anotei do jeito que eu anotei. Fala que foi você. Na minha palestra, inclusive, que eu levei lá na Guaíra, o segundo ponto que eu falo é da apresentação. Exatamente. Onde o corretor se apresenta e apresenta a empresa que trabalha. É isso aí. Onde ele cria a conexão da marca e a conexão pessoa que ele vai criar o rapport. A pessoa cria empatia muito mais fácil. E isso é o mundo. A Graziella falou muito disso, lá foi dito, e a gente está acreditando muito nisso. Tanto que hoje os nossos corretores que mais performam, eles têm uma imagem deles como corretor vinculada à nossa camiseta preta ali nos vídeos e tudo, muito forte. Então você pega os 20 lá, os top 20, eles têm um diferencial. Não é o cara bomba no Instagram, um pouco mais, um pouco menos, mas eles têm algo diferente, onde eles conseguem gerar os próprios leads, eles conseguem ter recorrência das indicações. A Rosângela me passou um dado essa semana das vendas que ela fez essa semana. Cara, e ela tem lá o que veio da Guaíra, o que veio do Instagram, o que veio de indicação, o que veio de proprietário que ela captou. E ela falou, cara, só que ela ficou preocupada. Ela falou, cara, eu recebi muito lead da empresa e eu pouco fechei com os leads da empresa. O que aconteceu? Tá em cópia eu e o gestor dela. Eu falei, semana que vem você toma um café que eu tenho uma teoria para isso. Eu vou mostrar para ela que aqueles leads que ela ainda atendeu de Instagram, que ela atendeu de indicação e o proprietário, são os mesmos que a gente tem. Esse cara passou ali, só que chegou de uma forma direta nela, porque conectou com ela. Exatamente. Né? Então, assim, porque ela ficou preocupada que tenha perdido. Ela, você não perdeu. É que esse cara chegou de uma outra forma. Porque o cliente tá, o Luiz da Mirante fala, né? Todo cliente está no seu quintal, né? Você tem que só ter da forma que você tá ali. E se você é nichado, você tá super nichado, eles tá dentro da sua sala. Dentro da sala, aí você não sabe. Então é isso aí. Então é esse olhar, essa mudança, se posicionar como corretor vinculado à marca e aperfeiçoamento, treinamento, precisa.
Começar ali e achar que não, que sabe tudo, você não sabe nada. Eu tenho até a frase que fala, quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente precisa aprender. Isso aí. Você falou do Luiz da Mirante, o Luiz da Mirante já passou por aqui. Sim. E o próximo episódio é com o filho do Luiz da Mirante, que é diretor lá da Mirante, vai vir bater um papo aqui com a gente também. Legal. É isso aí. Galera, muito obrigado. Uma aula aí pra gente. Valeu pelo convite. E aí eu quero saber, primeiro pra você, Diogo, pra você água, café ou chopp gelado? Chopp, né? É isso Choppinho aí, sempre cedo melhor. Deus. Você, Pra mim Leandro? é café. Ah, isso aí, meus Eu amigos. não sou Muito do obrigado. chopp. Valeu. Galera, mais um episódio no ar. Quero aqui agradecer a Kenlo, nossa patrocinadora aqui no nosso podcast. E aproveitar para te lembrar, se você é corretor de imóveis ou trabalha no setor imobiliário, não perca a oportunidade de descobrir como que a Kenlo pode revolucionar o seu negócio. Ó, tem um QR Code, um link aqui embaixo para você entrar em contato com eles e agendar aí de forma personalizada um atendimento para você entender como a Kenlo pode te ajudar no seu dia a dia. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Tem muito conteúdo bacana. Ó, tem histórias bacanas, tem aulas como essa daqui, ó, que vão te ajudar demais a evoluir no seu negócio. Seja você dono de imobiliária, dono de construtor, incorporador, corretor, corretora. Você que trabalha no mercado imobiliário tem conteúdo a rodo para você aprender e evoluir. Se tá no Spotify, avalie a gente com 5 estrelinhas, dá essa moral e ó, obrigado. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.